Boa tarde! Hoje o assunto será saia, a peça mais feminina do guarda-roupa. Então, vamos lá? Estou eu, meu nome é Stephanie Liazzi, sou consultora de imagem e estilo, embaixadora da FAME e nesse mês de setembro estamos aqui fazendo lives com assuntos variados para vocês. Bom, as saias são peças, né, que foram ícones, são referências de moda desde sempre, né? Desde a antiguidade até a época da Chanel trazer a calça como parte do guarda-roupa feminino. E mesmo assim, as saias continuam sendo grandes ícones até hoje, certo? Né? Acho que grande parte das mulheres tem algum tipo de saia no guarda-roupa. Não todas, mas em questão de porcentagem tem uma grande parte que tem. Deixa eu ver aqui minhas anotações para não esquecer nada. Hoje em dia, a parte boa, né? A parte boa é que hoje em dia, assim, durante as décadas sempre tiveram peças ícone de modelagens específicas, né? Então, na década de 60 era uma modelagem, na década de 40, na década de 20, outra e tal. Hoje em dia, a parte boa é que existem diversos modelos aplicados a diversos tecidos, a diversas cores. Então, isso possibilita o uso mais maleável ali, né, para vários estilos. Então, a pessoa pode escolher o que ela bem entender, né, de acordo com o gosto, com a necessidade, com a adequação que ela busca. Um tipo de saia. Então tem vários comprimentos, né? Da curtíssima até a muito longa. Então é muito bom isso, né? Porque a gente ficou mais livre quanto a isso. Lógico, isso não acontece só com a saia, mas falando sobre saias, né? Acontece muito. Bom, e a saia, ela pode ser uma ótima ferramenta de ilusão de ótica, né? Ou seja, você evidenciar ou suavizar a sua silhueta a partir dos elementos de design da roupa. Mas design da roupa, né? O que seriam esses elementos, né? O que você está falando? Cor, textura, linha, forma, volume, tudo isso, né, em conjunto forma uma peça de roupa. E quando aplicada ao corpo, você pode criar uma ilusão do tipo, aumentar o busto, diminuir o busto, criar uma cintura mais evidente ou não, diminuir ou alongar ou achatar a silhueta, enfim, diversas possibilidades, tudo com esses elementos das roupas. Então vou mostrar algumas imagens aqui e aí a gente vai conversando sobre isso, tá? Então deixa eu abrir aqui. Aqui, essa saia. Bom, essa saia, ela tem uma forte energia de suavidade, né? E o que seria isso? A partir da cor clara, além de ser clara, é um rosa, e o rosa transmite, né, essa coisa do amor fraterno, da suavidade, da docilidade, do aconchego. É muito cor de doce, né? Então na parte da confeitaria é muito usado, um tonzinho que vai mais pro lado dos bebês, né? A cor mais clara do rosa. Tem todo esse universo de mensagens que transmite. E isso já entra nessa energia de suavidade. A outra questão são as linhas curvas. Vejam aqui na barra da saia como ela tem essas ondas, né? Esses movimentos ondulados e como eles transmitem
mais sutilidade, né? Toda essa movimentação de curva, ela sempre traz esse movimento, né, de arredondado, da linha curva, da circunferência, e sempre vai para os significados de fraternidade, de feminilidade, de aconchego, né, lembra sempre o útero, né, a barriga da mãe arredondada, então tem todos esses significados. E o volume que ela cria, né? Então a saia tá vindo aqui e ela cria um volume por conta desse movimento. Esse volume, ele tende a equilibrar com o volume do quadril. Por que eu falo tende? Porque depende do corpo da pessoa, né? Tudo sempre vai depender. A palavra depende é muito certeira. Então, ela tende a... Então, o que você tem que fazer é experimentar. Eu gosto muito de falar, eu sei que as pessoas não... Tem muita gente que não gosta de experimentar, que experimentar é chato, mas experimentar é importante, né? E quando a gente fala sobre compras online, sempre tem a facilidade de você comprar e depois você tem a devolução, você devolver com as regras de cada e-commerce e aproveitar essas facilidades que o online dá também para isso, certo? O próximo aqui, deixa eu ver. Aqui. Essa saia já é diferente, porque ela tem uma forte energia de força. E o que traz essa energia de força? Primeiro, o alto contraste. Alto contraste, sim, deixa eu pôr aqui. Se você transformar para tons de cinza, você consegue ver que tem essa diferença de cor aqui na saia, do branco com o verde, e ela é como se fosse um choque de cor, né? Algo divergente. Então, isso se chama alto contraste. Esse alto contraste transmite força. Outra coisa, as linhas retas. As linhas retas da própria padronagem, da própria estampa aqui do couro, né? Então, do quadriculado. Isso também transmite força. A modelagem dessa saia, ela já é em A, certo? A modelagem em A forma como se fosse um triângulo. O triângulo traz as linhas inclinadas. Linhas inclinadas tendem a movimentação, a espontaneidade, a criatividade, a inovação, a jovialidade, certo? Com relação ao volume dela, por conta dela ser em A, ela consegue equilibrar com os ombros. Então, se os ombros são mais largos, ela consegue, né, equilibrar, mesmo que eles não sejam, ela consegue fazer esse movimento da ampulheta e de evidenciar principalmente a cintura. E a cintura é a parte mais feminina do corpo, né? No corpo feminino, a parte que nos caracteriza como mulher é a cintura, porque os homens não têm uma cintura, né, marcada. Bom, é isso. Nessa próxima. Essa saia, bora. Essa saia também energia de força. Por quê? Vamos lá. Modelagem reta, certo? Então ela tem as linhas retas, aí ainda tem a fenda. A fenda também cria outra linha reta, ok? Já falei sobre linha reta, né? Também transmite essa força, essa incisão, determinação, credibilidade. Então, com relação... antes do volume. O que suaviza um pouco essa energia de muita força são 2 pontos. Primeiro, a cor, por causa que a cor é mais clara, então ela acaba dando uma suavizada nisso. E a fenda mostra mais pele. Sempre que mostrar mais pele, traz mais sensualidade e acaba sendo um pouco mais aberto, né? Um pouco mais próximo, mais proximidade, certo? E aí, com relação a volume, para quem se incomoda, veja bem o que eu estou falando, para quem se incomoda com o quadril, essa modelagem tende
a evidenciar o quadril, certo? Porque ela fica mais justinha. Então, se você tem o quadril avantajado, ela pode evidenciar, e numa cor clara, ainda mais. Então, você pode já, por isso, já escolher, talvez essa não seja a melhor modelagem pra mim. Se você tiver a oportunidade de experimentar, é legal, porque aí você consegue ver em si mesmo e comprovar ali isso que eu tô dizendo, se sim ou se não, tá bom? Próxima, aqui. Essa saia. Essa saia já tem uma energia de suavidade. Suavidade, vamos lá, por quê? Ela tem uma modelagem godê. Godê, ela também faz esse movimento do triângulo, só que é maior. Então, quando você solta ela, ela cria esses movimentos de ondas, né? Como eu falei, movimento de curvas, que arredondado, curva sempre movimentos arredondados, círculo, certo? E esse movimento vai para a energia de suavidade. O comprimento dela, midi, antes do comprimento midi, a cor vermelha, o que dá, ela tem a energia de suavidade, certo que eu falei? O que confere mais força a ela acaba sendo a cor. O vermelho transmite mais força, então ela não fica, se ela fosse rosa, ela ia ser pura energia de suavidade. Como ela é vermelha, ela incide mais força, certo? Para quem usa. Aí, com relação ao comprimento midi. Bom, muita gente pergunta: eu sou baixinha, eu posso usar comprimento midi? Eu posso usar comprimento midi? Você pode tudo que você quiser. Você pode usar comprimento midi. Todas as mulheres podem usar comprimento midi. A questão é: você se incomoda se ao você usar essa saia, ela achatar a sua silhueta? Um pouco que seja? Não. Sim, me incomodo. Não, não me incomodo. Se você se incomoda, você pode colocar um salto alto com o dorso do pé que esteja mais à mostra, né? Não um sapato muito fechado, sempre com mais pele, e isso já vai ajudar, não vai achatar tanto. Mas ainda assim, ela dá uma achatadinha. Se você não tá nem aí pra isso, como eu tenho nem 1,60 m. Eu amo saia midi e não sou muito adepta do salto. E eu não me importo com isso. Então, claro, eu uso também dependendo da ocasião. Se há uma ocasião que faz diferença pra mim aparecer mais, ser mais notada, que eu tenho que, né, expressar um pouco mais de altura ali, porque aquilo vai ser importante pra mim, eu sei dessa questão e eu não vou, talvez, usar a saia midi. Talvez, porque talvez no dia também a minha força vai estar em outros pontos, que não na altura. Então, eu coloco lá o meu tênis, coloco o meu sapato embaixo. Então, você pode fazer a mesma coisa. Se joga, se você não se importa, se joga na saia midi com salto baixo e vai. Beleza? Próxima. Essa daqui. Saia. Essa daqui também. Energia de suavidade também. Muitos babados. Então, os babados também tem muitas ondinhas, muito movimento em linhas curvas. Logo, energia de suavidade, né? Mais proximidade, mais aconchego, ternura, mais feminilidade, mais docilidade. Ela também tem, além das linhas curvas, esse detalhe dela, né? Porque ela é em envelope, ela acaba criando uma linha enviesada, né? Uma linha inclinada. Essa linha inclinada, como eu já falei também, cria mais despojamento, mais criatividade, é mais jovial, certo? E a pele à mostra traz mais sensualidade. Sempre quanto mais pele à mostra, mais proximidade, mais sensualidade, certo? E o que dá força a essa peça, porque você vê que é uma peça que impacta. Duas coisas. A cor preta,
né, que acaba sendo bem chamativa, e também o que também faz chamar mais atenção é que a modelo é bem branquinha e ela tá com as duas peças pretas. Então, a cor da pele da modelo com as peças criam um alto contraste. E o que eu falei lá atrás naquela saia verde e branco, alto contraste também confere força. Então, acaba que o look, a imagem como um todo, evidencia a força. Mas o preto só na saia em si também confere força, tá? E a textura, o tecido couro também traz essa força, né? É como se ele fosse uma armadura, então ele confere essa característica à peça. Próxima. Aqui. Essa saia, energia de força também. Por quê? A modelagem dela é reta, certo? Então, linhas retas, como eu já falei, elegância, refinamento e tudo mais. Ela tem um maior despojamento. Apesar de ser elegante e ser refinada, ela tem um maior despojamento por conta das cores. Então, são cores mais abertas, cores mais vibrantes, tem um certo brilho ali na última cor do rosa. Então, isso já dá mais criatividade pra saia, uma coisa mais jovial, mais despojada, mais alegre, tá? O volume dela, né, por ela ser reta, tende a evidenciar o quadril por conta dela ser justa, né, e reta e justa no corpo, e por conta de mais dois fatores. A linha reta aqui que divide a cor rosa mais claro com rosa mais escuro. Então, esse contraste um pouco maior de uma cor com a outra, e ainda com o plus da linha que se forma, da linha reta que se forma horizontal, ela tá bem na área do quadril. Então, isso tende a evidenciar porque a pessoa vai olhar bem para essa parte. Então, o contraste de uma cor com a outra, mais a linha reta. Então, o olhar vai ficar aqui, ó, olhando aqui. Então, isso aumenta, certo? Bom, acho que é isso. Por hoje é isso. A gente mostrou 6 modelos de saias aqui para vocês. Conversamos um pouco mais sobre elas. Se tiverem dúvidas, vocês já sabem, podem mandar aqui pelo direct. Pode mandar no meu Instagram direto, @verdade-do-vestir. Sempre por lá tem mais outros assuntos e sempre dicas e tudo mais.